Sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho Simples. Hoje iremos simplificar o dom de línguas e acabar com esse mistério que tem deixado muitos irmãos sinceros sem entendimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse importante dom mencionado na Bíblia tem sido incompreendido pelos sinceros irmãos da atualidade. Há mesmo quem afirme que quem não fala em línguas estranhas não é batizado com o Espírito Santo, contrariando totalmente o que está escrito em Efésios 1:13, que afirma sermos selados pelo Espírito a partir do momento em que cremos em Jesus e não no momento em que falamos línguas estranhas, ou seja, a partir do momento que você se converte já foi batizado pelo Espírito, porque só o Espírito tem o poder de convencer o ser humano a aceitar o Criador e obedecer suas leis. Vamos ver o que está escrito em Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Segundo a Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de falar outra língua conhecida em outro idioma. Esse é o significado do termo grego para língua, com o objetivo de anunciar a boa notícia e salvação por meio de Cristo. Mateus 28, 19 e 20 diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Observe que, para ensinar, é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Concluímos, obviamente, que o falar em língua deve ter uma utilidade, deve ser, ao menos, inteligível. Lembrando, que tenha um propósito evangelístico. Esta experiência autêntica aconteceu com os discípulos por ocasião do Pentecostes. A palavra Pentecostes é grega e quer dizer 50º dia, pois essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O relato mostra que o dom de línguas foi dado para evangelizar. O verso 6 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua, o que cada seguidor de Cristo dizia, e o verso 8 confirma: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Pela terceira vez exclamaram os estrangeiros: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Havia, naquele lugar, cerca de 18 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo e nem uma escola para aprender todos aqueles idiomas. Você percebeu? Houve uma necessidade de pregar o Evangelho em um lugar onde havia muita gente. Deus não poderia perder aquela oportunidade. Por isso, o Senhor deu-lhes o dom de línguas estrangeiras. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido. Eram compreendidos em outros idiomas. O fato de alguém falar em línguas não é prova de tenha sido batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo e, contudo, não falaram em línguas, pois não era necessário. São elas: os samaritanos, Maria, Estevão, Saul, primeiro rei de Israel, Gideão, juiz de Israel, Sansão, Acarias, pai de João Batista, Bezalel em tempos remotos, João Batista e sua mãe, os 7 diáconos e Jesus Cristo.
Se olharmos a Escritura e estudarmos sem influência de outros, fica fácil entender o que está sendo passado, basta antes de fazer a leitura, ajoelhar e pedir para que o Espírito Santo te ilumine e te guie no seu estudo bíblico. Se você está em alguma igreja e se acha inferior porque não fala em línguas, não se sinta menosprezado, pois acabamos de citar grandes homens da Bíblia que não falaram em línguas e mesmo assim estavam transbordando o Espírito Santo. Foque seus pensamentos e seus atos nas coisas de Deus. Acredite, se fosse verdade, o próprio Jesus Cristo teria dito, e ele não fez isso. Quer saber se você tem o Espírito Santo? Pois bem, então deixe a Bíblia falar para você quais são os frutos daqueles que possuem o Espírito Santo. Em Gálatas 5:22-23 o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Aceitou a Cristo e o serve, você já tem o Espírito Santo. Se alguém disser o contrário disso, saiba que não é doutrina bíblica e sim tradição criada por homens. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo. Só de você procurar esse conteúdo já me mostra que você tem influência do Espírito Santo. Curta e se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida.